E os eventos do Apocalipse continuam acontecendo. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 20. Senhor Jesus, eu peço entendimento para esse capítulo, que o Senhor nos dê total compreensão, mas principalmente que venhamos manter a chama dentro de nós, a chama da salvação acesa. Nós estamos estudando a Tua palavra e eu peço, meu Deus, o entendimento dela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu peço isso. Amém. No versículo 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. O comentário do bispo diz assim: um anjo dentre as miríades celestiais desceu do céu com uma corrente para prender Satanás, que fica completamente neutralizado. A Bíblia não aponta nenhuma resistência dele, mesmo sendo aprisionado por um anjo comum. Há pelo menos 2 motivos para isso. Primeiro, ele já está vencido na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, foi justamente na cruz que o Senhor Jesus alcançou a maior vitória de todos os tempos, e não haverá outra vitória maior do que essa. Foi a vitória da cruz, quando ele então carregou sobre si os nossos pecados, os nossos castigos, e ele então nos deu a paz através do seu sangue, que nos purifica, que nos limpa, que nos salva. E ele nos dá uma autoridade, ele resgata, aliás, uma autoridade que ficou perdida quando esta estava nas mãos de Adão, e Adão então, por desobedecer a Deus, entregou essa autoridade ao diabo. Mas ali na cruz, o Senhor Jesus resgatou ela. E ele, quando dá o Espírito Santo para uma pessoa, ele está dando justamente essa autoridade. Por isso que lá em Atos também diz que o Espírito Santo é um poder conferido ao ser humano. E esse poder, ele é dado justamente para os servos, para as servas de Deus aqui na terra, para que possa servi-lo aqui, né? Libertando, curando, salvando, ensinando o caminho da verdade. Então, olha a importância, né? Já a cruz, em relação ao diabo, foi a maior derrota dele. A maior derrota imposta a ele foi a derrota da cruz. Por isso que ele não tem autoridade sobre o anjo. Ele é obrigado a obedecer. Quantas vezes você já viu os espíritos manifestados na igreja e o pastor colocando ele de joelhos, né? Quem é o pastor diante daquele demônio? O pastor não é nada, mas pelo Espírito Santo que está nele, aquele espírito é obrigado a dobrar os joelhos. Ele se submete, ele reconhece essa autoridade. E aí, continuando, essa é a principal razão. Segundo o anjo, estava de posse de uma corrente. Satanás sabia que aquela corrente estava reservada para ele, pois representava a autoridade de Deus. Por isso, não resistiu à prisão. Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe do Espírito Santo essa corrente espiritual da autoridade divina para amarrar e combater o reino das trevas e livrar os cativos do inferno. Então, minha amiga, meu amigo, se você receber essa autoridade em suas mãos, você tem um poder que pode colocar o diabo de joelhos. Se você tem ele atuando, por exemplo, nos seus familiares, você pode colocá-lo de joelhos e ainda vencê-lo. Se você tem o espírito da miséria atuando nos seus caminhos, amarrando sua vida financeira, mas se você recebe o Espírito Santo, essa autoridade, você coloca esse espírito da miséria para ele bater em retirada da sua vida. Enfim, seja área por área, seja na questão do seu próprio corpo, você nunca mais vai manifestar com o diabo, com os espíritos, se você entender o poder dessa autoridade que o Senhor Jesus confere àqueles que se entregam a ele. Aí, continuando no 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. O comentário do bispo diz assim, lançou no abismo. Satanás é lançado no abismo completamente acorrentado. De lá ele não pode mais sair, pois há um selo na porta que ninguém pode quebrar. Por 1000 anos ininterruptos ele permanecerá preso. Assim toda a terra estará livre das suas ações e experimentará de novo o mesmo clima de paz, justiça, segurança e temor que havia no jardim do Éden. É o reino milenar do nosso Senhor Jesus, que será instaurado sobre a terra. Todas as injustiças, as doenças, as tristezas e as angústias cessarão em todo o mundo, pois ele será governado por um grande rei justo e fiel. Então o Senhor Jesus ainda vem para reinar, ainda vem para dominar aqui na terra, como foi prometido na sua palavra. Primeiro ele veio para salvar, agora ele vem para reinar. Esse é o rei tão esperado pelos judeus até hoje, mas eles não entenderam que para chegar a esse reino é preciso passar por Jesus. O 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas aqui, diferente das outras que, diante de qualquer pressão desse mundo, elas cedem. Pessoas que, por exemplo, diante da pressão dos amigos, ela não consegue resistir e ela prefere agradar os amigos a Deus. Aquelas pessoas que, diante da pressão da família, elas cedem à pressão da família e desagradam a Deus. Enfim, seja qual for aquilo que nós fazemos, nós estamos diante de escolhas que nós vamos fazer naquele momento. Se decidirmos agradar ao Senhor Jesus, vamos então ter vitória no final. Mesmo que muita gente se desagrade conosco, lá na frente, eles vão compreender o porquê que nós fizemos aquilo. Mas se nós decidimos agradar as pessoas e desagradar a Deus, nós estamos fadados ao fracasso completo. Por isso que esses aqui, eles venceram porque eles resistiram até o fim. Pagaram com sua própria vida. O comentário do bispo diz assim, e vi tronos. A glória de governar com o Senhor Jesus por 1000 anos e de se assentar com ele no seu trono é somente para os vencedores, isto é, para aqueles que, apesar de todas as provações passadas neste mundo, mantiveram a sua fé intacta, pura, inabalável no Senhor Jesus. Está lá em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quer dizer, agora nós estamos vendo o resultado de todo o sacrifício que foi feito antes e agora a recompensa, né, o galardão, aqueles que vão vencer e vão se assentar ao trono junto com ele para reinar. Em Romanos 8,17 ele diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, olha que privilégio, né? Deus, ele através do Senhor Jesus, ele então recebe como adoção outros filhos, que se tornam também herdeiros, herdeiros de Deus e também co-herdeiros junto com o Senhor Jesus, né? Uma pessoa que tem uma herança, e se ela é uma herança boa mesmo, ela não vai querer dividir essa herança com ninguém, né? Ela vai lutar para herdar sozinha. Jesus não teve esse problema. Ele quis dividir a sua herança, a herança dele do Pai, para com todos os outros demais, que vão receber o poder de se transformar em filhos. E aí ele fala, se é certo que com Cristo padecemos. Aonde nós vamos padecer? Aqui. Pode observar, aqueles que se convertem a Jesus, eles têm uma vida mais difícil, né? Os filhos das trevas dificultam a vida dos filhos da luz. É normal, é a coisa mais normal do mundo.
Se você é cristão e não passa por lutas, você deve estranhar isso. Alguma coisa está de errado. Porque o normal é você que se transforma num cristão, principalmente num filho de Deus, você passa a ser perseguido porque Jesus também foi. No entanto, no final de toda essa perseguição, nós vamos ser glorificados com Jesus. Aqueles que nos perseguiram estão tendo também a oportunidade deles de conhecer o Deus que nós servimos e se entregar a esse Deus. Sabe qual é a consequência disso? Que se eles não fizerem isso, a recompensa deles vai ser desastrosa, dolorosa e difícil de suportar. Em 2 Timóteo 2,12, ele diz: se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Bem simples, bem direto, bem prático. Então, se hoje você, diante de amigos, familiares, patrão, professor, você nega Jesus, ele também vai negar você naquele dia. São palavras difíceis, né? Mas são realidade que nos liberta, que nos faz refletir e pensar na nossa vida aqui na terra. Seguindo o texto, ele diz: dentre estes estão os que fizeram parte da primeira ressurreição. Está lá nos versículos 5 ao 6. Lá em 1 Tessalonicenses 4:14, ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, veja que não há nenhum sentimento aqui, é crença, é fé. É você crer nessa palavra que você está lendo. O 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, quando o Senhor Jesus voltar, primeiro vai subir os mortos e a seguir a eles vão ser os que estiverem vivos ainda aqui na terra. No 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha! Quer dizer, essa é a maior esperança dos cristãos, é se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Se ele não voltar em nossos tempos, então se nós morrermos, então nós temos uma esperança. Se morrermos em Cristo, salvo, então nós iremos ressuscitar juntamente com ele. Se nós estivermos vivos, então seremos arrebatados da terra, retirados da terra. E aí, continuando o texto, diz: a igreja arrebatada e glorificada, os santos que foram mortos na grande tribulação, está lá em Apocalipse 7, 13 ao 14, que nós já vimos, e os 144 mil selados, que está em Apocalipse 14, 1. Todos estes reinarão com o Senhor Jesus por 1000 anos e julgarão o mundo. Em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 2, diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, o próprio Espírito Santo já havia revelado isso ao apóstolo Paulo. Quando ele diz santos, não é igual aqueles santos que a igreja oficial, né? Ela coloca, apresenta as pessoas. Santos é aquele que vive separado para as coisas de Deus. E seguindo essa sequência, ele diz: quer dizer, todas as recompensas, todas as honras e todos os títulos de dignidade que são prometidos aos santos e verdadeiros e vencedores serão concedidos na primeira ressurreição. Por isso, a cada dia, Deus concede ao ser humano a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de se voltar para Ele, para que não fique para a segunda ressurreição, pois esta será para os condenados eternamente. Então, isso há um verdadeiro temor dentro de nós, porque nenhum de nós sabemos qual vai ser o nosso dia, a nossa hora, o nosso momento de partirmos. Por isso a necessidade de estarmos sempre prontos para essa hora, né? Às vezes a pessoa, por ser muito jovem, ela pensa assim: eu tenho muitos anos pela frente, não vou morrer agora.
mas ela no fundo não sabe. Quantas pessoas, por exemplo, na pandemia do Covid-19, elas pensaram que jamais iriam morrer na idade tão nova, não tão tenra, né? E na verdade aconteceu de muitos jovens, muitos adolescentes, muitos senhores e senhoras com pouca idade ainda terem morrido prematuramente. Mas você e eu devemos sempre pensar nisso. Hoje pode ser o meu último dia de vida. E durante esse meu último dia de vida, o que eu posso fazer para garantir minha salvação? Por isso que é uma luta constante, né? Por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro que deveríamos pegar a nossa cruz e seguir após ele. E aí, seguindo a parte B, ele diz assim, 1000 anos. Depois que toda conspiração anticristã tiver o seu fim na batalha do Armagedon, quando todos os inimigos do Senhor forem destruídos, Deus, o eterno Criador, estabelecerá o seu Filho Jesus Cristo visivelmente como Rei, conforme o relato no livro de Salmos. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião. Está em Salmos 2:6. Então cessarão injustiças, contendas, ódios, inimizades, divórcios, enfim, tudo que é nocivo ao ser humano. Haverá uma perfeita paz, a qual se estenderá inclusive ao mundo animal. O profeta Isaías fala do que acontecerá nesse período em que o nosso Senhor estará reinando sobre a terra a partir de Jerusalém. Isaías 11, a partir do 1, ele diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, que é Jesus, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos que dão condições à pessoa que recebe o Espírito Santo se manter aqui nesse mundo. Foi o Espírito Santo que ele recebeu logo após o seu batismo nas águas. O 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade, quer dizer, com equilíbrio, aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando você fala pobre, né, a Bíblia fala pobre, ele está se referindo ao humilde. E aí diz o 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, que é Jesus, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Há religiões que pegam esse texto aqui e falar que só aqueles que são daquela religião, eles vão ser salvos e vão estar neste lugar, né? Vem até as figurinhas, as imagens, né, das crianças perto de um leão, convivendo com animais que hoje são perigosos, mas que nesse período vão estar bem. Na verdade, olha o engano, né? Porque eles não creem de fato que Jesus é o Salvador e que ele derramou o seu sangue para nos salvar. Eles não creem nisso. Eles creem em alguns versículos isolados da Bíblia e eles pregaram nesse versículo aqui para montar toda a ideologia deles, da religião deles. Então, é um fato real que está na Bíblia, de fato, mas eles não passam por Jesus. Eles acham que só aqueles que estão naquela religião vão desfrutar desse dia aqui. É o engano, né?
O diabo tenta enganar através das religiões. Quem vai desfrutar disso vai ser os salvos através do Senhor Jesus, não uma religião. Porque não vai ser a religião A ou B ou C que vai salvar aquela criatura. Quem salvou, quem morreu, quem derramou seu sangue foi Jesus. Então quem salva é Jesus. Seguindo aqui, essa profecia fala do reino da paz inigualável. Para aqueles que nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, isso não passa de uma utopia. Porém, para nós que cremos e guardamos a volta do nosso Senhor, esse reino de justiça, paz, amor e alegria é uma grande realidade que se aproxima e da qual faremos parte. Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Essa ainda não é a morada celestial. É apenas o cumprimento da palavra de Deus quando ele disse que viria a esse mundo para reinar como príncipe da paz, como rei dos reis. Então, é apenas um cumprimento da profecia se cumprindo ainda na terra. Mas é certo que a terra e os céus que hoje nós vemos vão acabar um dia. Então nós vamos ter novos céus e nova terra. Vai ser feito tudo novo, aliás, está sendo feito. Por isso que o profeta até diz, o profeta não, o apóstolo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus. O apóstolo Paulo ele teve o privilégio de ver, contemplar com seus olhos o que o Senhor Jesus tem preparado para nós. É muito grande, é muito tremendo. Ele não fala, né? Ele não revela muitas coisas não, mas ele chegou a falar isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para ele, porque é muito grande. Minha amiga, meu amigo, hoje nós vamos parar por aqui, no versículo 4. Amanhã nós voltamos a partir do 5. Medite nessas palavras, avalie sua vida, veja se você está buscando verdadeiramente a Deus, se você está se entregando para Ele de corpo, alma e espírito, e vamos seguir essa fé, tá bom? Que Deus continue te iluminando, envie esse vídeo para outras pessoas, dê o seu gosto no vídeo também, tá bom? Fique bem.